Tarde, sou professor assistente Gabriel Bianco. Vou começar a gravação da tarefa do módulo 13, do setor 151, do professor Zé Ferreira. Nós tínhamos 4 exercícios para fazer, ainda sobre conjugação verbal. Temos aqui o primeiro, é o 245, né? A gente tem lá um exercício sobre exercícios, né? Esse módulo vai falar sobre pretérito perfeito, sobre pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito do indicativo. Então é sempre importante a gente ter em mente para que servem cada um desses pretéritos, e além disso, né? A gente precisa ter o sentido e a formação deles. Então, o pretérito imperfeito, para retomar, é aquele que aconteceu uma vez e é uma ação encerrada no passado. Pretérito imperfeito, aquele que acontecia de modo contínuo no passado. E também indica certeza, por isso é do indicativo. Já o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o primeiro exercício que a gente vai ter aí, tem sempre essa relação com a ideia de hipótese. Vamos ver o primeiro exercício. Eu não lhe supunhas. A gente tem um trechinho, né, do, do Dom Casmurro, né, no texto. Vamos ver um trechinho. Eu não lhe supunhas alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. Por que a resposta certa é a nesse caso? Porque as cortesias que fizesse, caso ele fizesse essas cortesias, né, lá no passado, quando ele fizesse essas cortesias, então tem sempre essa ideia da hipótese, da dúvida. Por isso que a gente vai classificar, né, esse verbo como conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? E aí, né? Tudo bem, mas o texto não fala, as questões não falam sobre isso. Mas, alternativa A, uma ação eventual? Sim, já é a resposta certa. Porque se ele fizesse isso, tá? Então tem a ver com o subjuntivo. Pode ser que aconteça ou não, né? Eventualmente acontecia isso. E aí, se realmente chegasse a ser feito, era por tal motivo, né? Que ele fala que cálculo era por causa do cálculo e não da índole. Ok? Agora vamos ver por que as outras estão erradas, né? Ação anterior à outra. Por que é importante saber para que servem os tempos verbais? Ação anterior à outra, a gente vai usar o pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? Ação de curso garantido. De novo, agora é importante saber para que servem os modos, né? Então, curso garantido não tem a ver com esse fizesse, né? Tem sempre essa ideia da dúvida, porque está conjugado no subjuntivo. Garantido tem a ver com o indicativo. Repetição da ação. Então, vamos supor que é algo que acontecesse no passado repetidas vezes. Pretérito imperfeito do indicativo, né? Ele fazia, ok? Ou ele faz no presente, ele sempre faz. Mas aqui é a ideia do se acontecesse. E uma ordem, então, não, né? Não está exigindo que ninguém faça nada. Então, esse é o exercício 1. Desculpa, o primeiro exercício, né? Não 245. Eu estou na página 132, tá? Para quem estiver estudando aí, acompanhando, 132. O próximo, 246. A gente tinha mais um textinho. Ah, não, esse aqui a gente tinha, era direto, né? Não tinha enunciado de texto, né? Não tinha nenhuma leitura. Era reto quanto ao. Era direto quanto ao tempo verbal mesmo. Esse exercício, ele é difícil no sentido de que, o que a gente tem que ter em mente aqui? Futuro do subjuntivo para a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa, desculpe, a terceira pessoa do singular é igual o infinitivo impessoal. Então, por exemplo, andar, amar, no futuro do subjuntivo é quando eu amar, se eu amar, se ele amar. Então, é igual o
infinitivo impessoal. As outras formas do futuro do subjuntivo é igual ao futuro pessoal, tá? Então, quando eu amar, se eu amar, quando tu amares, né? Então, esse é o infinitivo a partir da segunda pessoa, terceira pessoa do plural, é o infinitivo pessoal. A gente vai conjugar o infinitivo. Mas a questão estava pegando justamente essa coincidência, né, entre aspas, coincidência, do infinitivo impessoal com a terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Porque se a gente analisar aqui, em todas as frases teremos infinitivo. Então, afrontava os perigos para vir vê-la a cidade. Dois infinitivos aqui, né? Vir e ver, né? Que tá, como a gente tem o pronome aqui, é ver, que também está aqui. Afrontava, ok, pretérito imperfeito do indicativo. Mas aqui, infinitivo, né? Então, como que a gente vai fazer para saber se isso é o futuro do subjuntivo? Se tem a ideia de hipótese, ok? Como aqui é uma certeza, afrontava os perigos para vir vê-la. Então é uma certeza, não está conjugado no modo subjuntivo. A única que vai atender esse critério da dúvida, né, da hipótese, é a B. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, e por aí vai. Se algum dia a civilização, terceira pessoa do singular, ganhar, então é conjugado igualzinho o infinitivo impessoal. Como a gente tem a presença do C aqui no começo, já deixa claro para a gente que a ideia de hipótese está aqui. Por isso, essa é a resposta certa. Então, cuidado, tá? Cuidado, não vai direto, tem que ter infinitivo. Cuidado, ok? As outras é a mesma coisa, ó. Então, continuaram ainda a dialogar. Não tem a ideia de hipótese, né? Tinha me esquecido de contar-lhe. De novo, eu tenho certeza que isso aconteceu no passado, né? Estou contando algo que eu fiz. E encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. De novo, aqui também está no infinitivo, não está no futuro do subjuntivo. Porque, mais uma vez, não tem a ideia de dúvida, não tem a ideia de hipótese. Continuando. O terceiro exercício da tarefa, o 247, ele é legal também porque a gente tem que pensar aqui, vamos ter que usar o pretérito mais que perfeito. Aqui o sentido da frase vai ser importante para isso. Olha só mais tarde vinha saber que a chuva os... Bom, vamos voltar, né, a analisar o que está acontecendo. Só mais tarde vinha saber. Isso já está no passado, ok? Que a chuva os... Então, a chuva fez algumas coisas com essas pessoas. Não sei quem são, né? O texto só mostra pra gente esse aqui com os. Mas a chuva fez alguma coisa com eles. E aí, só depois que isso aconteceu, eu fiquei sabendo, certo? O ato de eu ficar sabendo já é passado, primeiro passado. E o que a chuva fez com as pessoas também já é passado. Só que é um passado mais antigo. Quando a gente tem dois passados e quer marcar qual deles é o mais antigo, a gente tem que usar o pretérito mais que perfeito. Então, a alternativa A já podemos desconsiderar, né? Deterá já não pode ser. E aí fica uma questão de saber como esse verbo funciona. Aí depois, né, o que nos resta para eliminar depois a C, porque a forma desse verbo é detivera, né? Terceira pessoa do singular para o verbo deter é detivera. Então, detivera, ok, ok e ok. Então, A e C a gente já elimina. Que a chuva os detivera na estrada e que não... Agora, a gente tem duas opções. Houve ou teve. Não houve ninguém, não teve ninguém que prestasse ajuda a eles, né? Não houve, não teve. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que haver, com o sentido de existir, ok, verbo impessoal, funciona sem problemas.
Verbo ter, a gente também usa, né? Então, tem um problema a ser resolvido. Ok, a gente usa isso na fala. Para o vestibular, a linguagem que o vestibular espera de você é aquela padrão, né? A linguagem culta. E aí, na linguagem culta, o verbo ter, com sinônimo de haver, de existir, ele é considerado errado na linguagem culta. Sempre errado entre aspas, né, gente? Então, ele é considerado registro da fala, ok? Por isso que a gente vai ficar aqui entre B e C. Então, detivera e ouve. Aí você pode pensar, né? Nossa, mas o vestibular vai querer assim, vai ser tão específico, questões, se pode ser usado na linguagem popular, na linguagem da fala, se pode ser usado no padrão formal, alguns vestibulares sim, tá? Tanto que o próximo item responde isso pra gente, né? Que ó, só muito mais tarde vinha saber que a chuva os detivera, ok, na estrada e que não houve ninguém que, bom, os ajudasse ou que ajudasse eles, que foram as duas que sobraram pra gente. A gente parar para pensar, qual que a gente mais ouve falar, qual que a gente conhece mais no nosso dia a dia. O que a gente conhece mais no dia a dia é ajudasse eles. Puxa, não tinha ninguém para ajudar eles, né? Coitados. Só que aí, cuidado, mais uma vez, tem que lembrar lá dos pronomes. Lembrar que os pronomes pessoais do caso reto, então eu, tu, ele, você, nós, esses pronomes não podem ter função, né? Não podem atuar na frase como objeto. Eles sempre serão sujeito. E aqui nesse caso, os ajudasse a eles, né? Eles estão sofrendo, recebendo essa ação do verbo. Então aqui é objeto. E aí, para ser objeto, tem que ser os pronomes oblíquos átonos nesse caso. Tá? Então, o pronome oblíquo exerce função de objeto do verbo e não pronome oblíquo, não pronome pessoal reto. Então, um exercício com várias coisas para a gente ter o que fazer. Bem legal. Super importante esse aqui. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Não. Vamos continuar. Esse aqui era um dissertativo, né? Vamos usar o enunciado. A relação identificatória entre Estado, nação e sociedade perdeu a obviedade e naturalidade quando, no contexto da globalização, tornaram-se manifestas diversas formas de socialidade completamente desvinculadas do Estado-nação. Te dava esse trechinho lá, e aí ele queria saber, primeiro, uma questão de concordância. Vamos alternativa A. Justifica o emprego da forma verbal, tornaram-se na terceira pessoa do plural. Tá aqui, ó. Tornaram-se manifestas diversas formas de socialidade completamente desvinculadas. O que é o difícil aqui, né? O difícil é o que o sujeito está posposto. Então, o sujeito vem depois do verbo, que não é o comum, né? No português. Em português, a gente tem sempre o mais comum, né? O padrão é que seja sujeito, verbo, complemento. E aqui a gente tem primeiro o verbo, depois vai aparecer o sujeito. Tornaram-se manifestas diversas formas. Tá? Então, diversas formas de socialidade é o sujeito aqui. Tá? Por isso que está no plural. Depois a B. A B vai ser legal porque vai mostrar mais uma vez para a gente o uso do subjuntivo, a ideia da hipótese, da condição, ok? Reescreva o trecho, iniciando por é possível que. Bom, olha só. Quando a gente está aqui no texto, a relação identificatória entre Estado e nação, chegamos ao verbo perdeu. Até aqui a gente tem uma certeza, por isso que usou perdeu, né? Pretérito perfeito do indicativo, aquilo que aconteceu está terminado. Ok, certeza. Se você trocar por é possível que, já trocou o sentido da frase. Olha, é possível que tal coisa. É possível, é possível. É possível já perde o sentido de certeza, tá? Por isso
que se a gente usar é possível que a relação identificatória entre Estado, nação e sociedade tenha perdido, tá? Tem que ser o tenha, porque o tenha é o presente do subjuntivo. Como a gente está falando de uma ação, né? Algo que é do momento da fala, a gente está falando que isso ainda é verdade, isso, desculpa, verdade não, isso ainda é uma hipótese, a gente tem que usar o presente. Então é do tempo que o enunciado é produzido. Mas como é uma possibilidade, uma hipótese, por isso a gente tem que trocar o pretérito perfeito do indicativo para o pretérito perfeito do subjuntivo. Ok? Esses foram os exercícios da tarefa. São exercícios bem legais. O módulo inteiro ele é super importante e é importante sempre lembrar, né? Para que servem os tempos verbais? Isso sempre vai te ajudar, principalmente os pretéritos, né? Que são vários tipos. E prestar atenção no modo. O modo diz muito, né? Sobre o que qual é a mensagem. Então, indicativo, subjuntivo e o imperativo. Ok? Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Vou pausar a gravação agora. Essa foi a resolução do módulo 13 do professor Zé Ferreira do setor 151.